Olá, meus amigos. Nesse tempo que os católicos comemoram a Quinta-feira Santa, hoje é dia 1º de março de 2017, e amanhã começa propriamente a Quaresma, né? Que é uma solenidade, é uma festa litúrgica, religiosa e solene, sobretudo solene, que são 40, quaresma quer dizer 40 dias que antecedem a semana chamada Santa, e a Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês sobre a esperança cristã. Esse que é um tempo de acolhimento, de recolhimento, de introspecção, de autoexame de consciência, de reflexão, de oração, de meditação e acolhimento da palavra, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Eu queria falar um pouco baseado em 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, capítulo 4, né? Sobre a vinda do Senhor, chamada de parousia. Parousia é um termo técnico grego, na teologia, no Novo Testamento, onde no contexto greco-romano, melhor dizendo, era uma visita ou uma comitiva, ou uma vinda de uma autoridade eclesiástica, de uma autoridade religiosa ou uma autoridade política muito importante. Trata-se da segunda volta de Jesus. Isso mesmo, quando Jesus, ou segunda vinda, quando Jesus vai vir no final dos tempos, julgar os vivos e os mortos, no dia do juízo final, chamado parousia, ou segunda vinda. E o apóstolo Paulo começa assim, capítulo 4, a partir do verso 13. Em relação aos mortos, ou essa minha versão da Bíblia Peregrino, de Alonso Schockel, é um teólogo católico que eu gosto muito, em relação aos defuntos, que está na versão, ou os mortos, não quero que vocês continueis na ignorância, para não vos aflijais como os outros que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, o mesmo Deus, por meio de Jesus, levará os mortos para estar consigo. Isto vô-lo dissemos, apoiados na palavra do Senhor, nós que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, a parousia. Não precederemos os mortos, pois o próprio Senhor, ao soar a última ordem, a voz do arcanjo, ao toque da trombeta divina, descerá do céu. Então ressuscitarão primeiro os cristãos que morreram. Depois, nós que estivermos vivos, os fiéis, seremos arrebatados com ele entre as nuvens no ar, ao encontro com o Senhor. E assim estaremos ad a eterno, ou durante toda a eternidade, com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros, né? O que traz para você a esperança, né? Não quero que sejais como aqueles que não têm esperança, né? Elpis, do grego, né? Esperança, né? Esperança vem do latim expere, ou espírito, fôlego, ou seja, algo que
é uma expectativa, significa expirar, respirar, algo que é almejado, aguardado. A vida cristã não começa só com a fé. Começa com arrependimento, confissão de pecados e uma genuína conversão a Cristo. Mas continua também uma caminhada diária de fé, um andar, né? Significa que em Cristo nós somos independentes, nós somos dependentes dos outros, ou interdependentes. O texto está falando de uma sã consciência, de um andar cristão. Andar significa vereda, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, diz o Salmo. Veredas da justiça, segundo o conceito bíblico, né, neotestamentário e veterotestamentário, ou seja, Velho e Novo Testamentos, significa um andar com Cristo, significa um caminhar em direção a Cristo, que é o nosso alvo. Significa um exame de sã consciência. Andar pela vereda, trilhar o caminho da castidade, da santidade. É muito mais do que ser ético, é muito mais do que ser moral, é muito mais do que um viés, que uma direção na ética e na moralidade, mas é uma sã consciência que nós andamos honestos, sinceros, verdadeiros com o Senhor, o Cristo, o Kyrios, né? O Cristo ressurreto, e nós próprios. Nós somos servos de Deus, né? Nós somos povo adquirido, como diz lá em Pedro, né? Propriedade exclusiva, peculiar. Nós somos uma nação santa, sacerdócio real, em que Cristo é o cabeça, ou a cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros um dos outros. E quando Paulo está falando aí algo pertinente, é porque os cristãos daquela época andavam na iminência da volta de Jesus, da parousia de Jesus, segunda vinda de Jesus. Para eles viviam como se Cristo voltasse, ou iria voltar ali naquela época. E nós devemos viver uma vida santa, uma vida consagrada diante de Deus, todos nós, inclusive esse que vos fala, o irmão Fabrício Barreto Gonçalves. Significa ser santo, pois o nosso Deus, o El Shaddai, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus com a gente, o Deus que se encarnou, o Deus que se tornou homem, que se fez um de nós, para vivermos em novidade de vida. Sermos de fato, como diz Paulo, nova criatura, né? Um novo proceder, um novo pensamento, uma nova linguagem, um novo andar, uma vereda justa, reta, probidade, né? Do hebraico a palavra é interessante, a palavra yosher, que é retidão, tem a ver com justiça, tem a ver com ser ético, mais do que ser ético,
é ser honesto, verdadeiro, justo, que é trilhar o caminho da santidade ou a santificação, que nós somos, ou Jesus nos convoca o caminho da santidade. Somos, eu e você, meus caros, convocados para viver em santidade. Somos vocacionados à santidade, à santificação. E a Bíblia diz lá em Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, Novo Testamento, que sem a santidade, sem viver em santidade, ninguém verá o Senhor. Então, quando Paulo fala aí de esperança, é uma expectativa gloriosa que todos nós cristãos temos como noiva de Cristo, esposa do Cordeiro, ou seja, a igreja do Senhor, imaculada, incólume, ou seja, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem ruga, sem expressão do pecado ou da contaminação deste mundo. Se tornar uma igreja, uma esposa casta, santa, una, interdependente uns dos outros, trilhar o caminho em direção à cruz. A cruz significa perdão. A cruz, o caminho do Calvário. A crucificação de Jesus, o Calvário, o martírio de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a vinda de Jesus, isto é, a parousia, a segunda volta de Jesus, significa perdão, significa julgamento, significa ter uma consciência limpa, livre deste mundo, porque nós somos peregrinos em terra estranha. Nosso lugar como esposa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, isto é, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que é Jesus, nosso lugar não é aqui. Somos peregrinos em terra estranha, estrangeira. Somos forasteiros, como diz Paulo. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu com Deus, o nosso Pai. Estamos em direção rumo a Canaã celestial, a terra que emana leite e mel, um conceito bíblico veterotestamentário, o Velho Testamento. Mas nós, cristãos, estamos em direção a Canaã celestial, em direção ao Pai, à casa do Pai. Assim como o filho pródigo, que volta depois de uma jornada, depois de tristezas, de dissabores, ele encontra o caminho de volta para a casa do Pai, a casa paterna. Assim somos nós, pródigos do Senhor. Estamos de volta, retornando à presença do Pai, à presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa semana. Shalom Aleichem. Graça e paz.